Olá, eu sou o professor Pedro Auric e hoje nós vamos falar sobre a lei de resfriamento dos corpos de Isaac Newton e na sequência vamos resolver um problema envolvendo esta lei. Ok? Preparados? Então, vamos para a aula? A lei do resfriamento dos corpos, proposta por Isaac Newton, diz o seguinte: a variação da temperatura em função do tempo é igual a menos uma constante arbitrária vezes a temperatura num tempo qualquer menos a temperatura ambiente. Vamos utilizar a lei do resfriamento dos corpos para resolver o seguinte problema. Uma placa é retirada de uma caldeira a vapor sobre uma temperatura de 60 graus Celsius. E em 10 minutos ela tem sua temperatura reduzida a 40 graus Celsius. Em que momento ela chegará a 25 graus Celsius, sabendo que a temperatura do ambiente é de 15 graus Celsius? Sendo a temperatura ambiente igual a 15 graus Celsius, nós vamos substituir esse valor na lei de resfriamento dos corpos, substituindo Tm por 15. Essa é uma equação diferencial que pode ser resolvida pelo método de separação de variáveis. Se não, vejamos que do lado esquerdo eu tenho derivada da temperatura sobre dt. E do lado direito eu tenho menos k, que multiplica t menos 15. Ou seja, esse t menos 15 que está multiplicando k, eu posso passar para esse lado da igualdade dividindo. E o dt que está dividindo a derivada da temperatura passa para o outro lado da igualdade multiplicando menos k. Fazendo a integração para os intervalos com t variando de 0 até 10 e a temperatura variando de 40 até 60, então nós podemos resolver a integral definida. A temperatura inicial da peça era 60 graus, a temperatura final era 40. E o tempo está variando de 0 até 10 minutos. A integral de dt dividido por t menos 15 é ln de t menos 15. Como t variando de 60 até 40 graus. Já a integral de menos k dt é menos k que multiplica a integral de t, que é o próprio t, que está variando de 0 até 10. Aplicando aqui no limite superior, eu tenho a temperatura valendo 40 graus. 40 menos 15 dá logaritmo natural de 25. Aplico no limite superior, menos o limite inferior. No limite inferior, a temperatura valia 60 graus. 60 menos 15 dá 45. Desse outro lado da igualdade, eu tenho menos k, que multiplica o t variando de 0 até 10. Ou seja, no limite superior ele vale 10, menos o limite inferior, que é 0. 10 menos 0 é 10. Para resolver isso aqui, vamos utilizar uma calculadora. Logaritmo natural de 25 menos logaritmo natural de 45, arredondando para 4 casas decimais, dá menos 0,5878. Isso é igual a menos 10k. Então eu preciso do valor da minha constante, né? Menos com menos dá mais. Vou ficar com 0,5878 dividido por 10.
Logo, a minha constante é igual a 0,05878. Conhecendo o valor da constante K, nós podemos encontrar a função da temperatura em função do tempo. Então, a minha constante K, que eu acabei de calcular, é igual a 0,05878. Para não precisar ficar escrevendo todo esse valor a cada passo da minha resolução, eu vou utilizar apenas o K. E depois, no final, quando eu tiver a lei da função, eu substituo o valor do K. Então, eu vou calcular a integral dt dividido por t menos 15, igual menos K vezes a integral dt. A integral de dt dividido por t menos 15 é ln de t menos 15, igual menos K. Integral dt é o próprio t, mais c, que é a minha constante de integração. Para eu deixar essa expressão em função de t, eu elevo os dois lados da igualdade em e. E elevado na ln de t menos 15 é t menos 15. E desse lado da igualdade, eu vou aplicar a propriedade da multiplicação de potência da mesma base, que é e na menos k vezes t, vezes e elevado na c. Aqui eu tenho e é uma constante, c também é uma constante. Portanto, uma constante elevada na outra constante resulta numa terceira constante, que eu vou chamar de C1, vezes e na menos k vezes t. Logo, a minha temperatura em função do tempo vai ser igual a C1 vezes e na menos k vezes t. O menos 15 passa para cá, somando, mais 15. Nesse passo aqui, eu já tenho a função que me dá a temperatura em função do tempo. Então, é só substituir nessa função o valor do k, que eu já conheço. Então, é C1 vezes e na menos 0,05878 vezes t mais 15. Para calcular o valor da minha constante de integração, basta utilizar a condição inicial, que diz que a temperatura no tempo zero é igual a 60 graus. C1 vezes e na menos 0,05878 vezes tempo, que é 0, mais 15 igual a 60. Essa constante aqui vezes 0 dá 0. E na 0 é 1. Logo aqui eu fico com C1 é igual a 60. O 15 que estava somando passa subtraindo. Menos 15, que dá igual a 45. Portanto, agora eu já tenho a minha função que me dá a temperatura em função do tempo, que é igual a 45 vezes e dá menos 0,05878 vezes o tempo mais 15. Agora já podemos responder a pergunta que nos foi feita no enunciado. Em que momento a temperatura chega a 25 graus Celsius? Então, nós temos a função aqui que nos dá a temperatura em função do tempo. 45 vezes e na menos 0,05878 vezes tempo, mais 15.
É só eu perguntar quando isso aqui é igual a 25. Isolando o tempo desse lado da igualdade, então nós temos... Então, o 15 que está somando desse lado da igualdade passa para cá, subtraindo. Menos 15. O 45 que está multiplicando desse lado da igualdade passa para cá, dividindo. 25 menos 15 dá 10, dividido por 45. Como t está no expoente de uma exponencial de base e, basta eu aplicar logaritmo natural dos dois lados da igualdade. Desse lado da igualdade, eu vou aplicar a propriedade do logaritmo de uma potência. Passo o expoente multiplicando ln de e. Porém, como ln de e é igual a 1, então fica assim. Para resolver esse logaritmo aqui, vou usar uma calculadora. Eu preciso saber quanto é logaritmo natural de 10 dividido por 45. Isso aqui, arredondando para 4 casas decimais, dá menos 1,5041. Então, eu preciso calcular o valor do t aqui. Menos com menos dá mais. Então, eu tenho t igual 1,5041 dividido por 0,05878, que dá igual a 25,59 minutos. Portanto, a chapa chegará a 25 graus Celsius após 26 minutos de resfriamento. Por hoje era só, pessoal. Eu peço, por favor, que você deixe seu like no vídeo para ajudar no meu trabalho. Obrigado e até um próximo encontro.